Alô, alô, web, tudo azul por aí? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Aperte o Play. Eu sou o psicólogo Lucas Freire e esse é o nosso espaço para falar sobre o mundo do trabalho, liderança, criatividade, resiliência e o playfulness, que é o tema do trabalho da minha vida. Mas, você que tá chegando agora, é um transeunte qualquer, que agora se conectou no meu podcast, seja bem-vindo também. Se quiser conhecer mais o meu trabalho, entra lá no meu site, lucasfreire.com.br, ou então no meu Instagram, @lucasfrancofreire. É isso aí. Então, o tema de hoje é um fato. Eu vou fazer um react hoje. Hoje vamos falar sobre lideranças tóxicas, de novo. Um líder tóxico, um caso real. O Big Brother Brasil. Eu vou fazer um react de um caso infelizmente real, triste. Parece fantasia, mas é realidade. E pode ser mais comum do que a gente imagina. Por isso que eu quero falar sobre isso. Na verdade, me sugeriram até essa matéria e eu fiquei chocado assim quando eu vi. Mas eu sei que é uma coisa que acontece no mundo real. Então, na realidade das coisas, no dia a dia, tem muito líder que ainda não virou a chave, ainda não entendeu o quanto pode ser fonte geradora de sofrimento no trabalho. E graças a Deus a gente está vivendo uma revolução e eu acredito muito que as pessoas estão acordando para isso. Mas eu estava num treinamento e uma dos participantes sugeriu essa matéria. É uma matéria que provavelmente você que está me ouvindo aí deve ter ouvido falar, porque ela deu uma boa viralizada. E eu quero reagir para vocês a essa matéria. Vamos colocá-la aqui em áudio para vocês ouvirem alto e bom tom. É o Big Brother Brasil da vida real. Vamos fazer um react aqui. Oh my God, é o Big Brother rolando. Cadê o Thiago? Vamos agora à parte difícil. Você sabia que o Thiago é psicólogo? Quem vai ao paredão? Quem vai ao paredão? Vou votar na Sara Rodolfo. A gente tá acostumado. Na verdade, aqui a introdução da matéria, falando sobre Big Brother Brasil, eu descobri numa entrevista que o Thiago, ele é psicólogo, é formado em psicologia. Mas o Big Brother Brasil a gente sabe, todos nós sabemos, que uma experiência psicológica altamente estressora, né? Por si só, o programa tem um objetivo de criar uma instabilidade nas pessoas, porque isso dá muito ibope, né? A gente gosta de ver a confusão, a treta, o conflito, a coisa, pau quebrando. Isso é entretenimento do Brasil, mas ao mesmo tempo é uma fonte de sofrimento. A gente viu nessa última edição o quanto... inclusive eu tenho um outro episódio que fala sobre isso, o quanto aquele ambiente se tornou tóxico, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, vamos ouvir essa matéria. Assistir aos paredões do BBB. O único critério que eu tenho é a afinidade. Sara, quem você vota e por quê? É o paredão aí. Meu critério é afinidade. Eu tô com pouquíssimas opções. Eu vou votar na Poca. Sara Mas votando você na já Poca. pensou em encarar uma votação dessas no seu trabalho? Acredite. Isso aqui não é um Big Brother não, isso aqui é a vida real. Isso aqui não é Big Brother, não. Isso é vida real, mano. Cara, eu não tô acreditando que um cara fez isso. Um empreendedor, um líder fez isso. Mas vamos lá, vamos ver. Em Fortaleza, nessa empresa de turismo, a eliminação não teve câmeras, mas o celular de uma funcionária gravou tudo escondido. Primeira coisa aí pra gente perceber. Isso provavelmente era uma prática comum, já dá uma pista aí. A funcionária estava gravando a reunião, provavelmente já estava se documentando, se protegendo para uma futura ação trabalhista ou alguma coisa desse tipo. Esse é um nível mais alarmante de falta de confiança dentro de um ambiente, de uma equipe, né? Quando o liderado passa a gravar aquela conversa com o objetivo de se proteger. Isso já seria, né, um sinal vermelho brutal aí, né? E olha que eu já ouvi histórias desse tipo, assim, não só uma vez, várias vezes, de chegar a esse nível. A pessoa tá se sentindo tão psicologicamente maltratada, tão diminuída, que ela passa a documentar aquele... Provavelmente, algumas pessoas já fazem isso orientadas. Pode ser o caso, não sabemos, a matéria vai dizer.
Olha lá, gravando, hein? Estão gravando a reunião. Eu fico impressionado. Desde ontem nosso resultado foi uma merda. E vocês estão preocupados com comer. Pra vestir essa porra dessa farda aqui, tem que merecer. Desde ontem o nosso resultado tem sido uma merda. E vocês estão preocupados com comer. Ah, não acredito, cara. Isso é de chorar, velho. Isso é de chorar. Eu tô rindo aqui, mas é de desespero. Porque o que ele tá dizendo? Que os resultados sobrepõem a necessidade básica das pessoas, né? É claro que ele não tá levando em consideração, provavelmente, a interpretação dele, que o ato deles de comerem é uma provocação, é um abuso, alguma coisa desse tipo. Mas olha aí, vamos lá, vamos seguir a treta. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão escolher um liner e um closer pra sair da equipe e vão falar o porquê. Olha só, o cara já estabeleceu aí qual é o critério. Vocês, colegas, pares, uns aos outros, vão escolher um liner e um closer. Se eu não entendi bem, isso devem ser funções aí dessa equipe. E vai sair agora. Vai ser um paredão e ainda com votação aberta, pelo que eu tô entendendo, não é nem confidencial. Quem anuncia o paredão é o gerente isso aí mesmo. Monteiro. É o paredão. Liner é a figura do consultor de vendas. Closer é o fechador, aquele que aparece para negociar os valores. Então é exatamente o que eu falei. O liner e closer são funções dentro da equipe, né? E o que ele anunciou ali foi um processo de desligamento público e de votação aberto e de decisão dos colegas. Gente, olha que o nível de sofrimento psicológico, a insegurança psicológica, ela provavelmente não vai ser restaurada dentro desse time. Porque o que ele está fazendo? Ele está, primeiro, expondo as pessoas publicamente, diminuindo a autoestima das pessoas em público. E somado a isso, ele está fazendo com que a equipe tenha um nível de competitividade e um nível de exposição brutal, né? Isso, com certeza, já devia estar acontecendo antes. E aí, desse dia aí, deve ter sido a cereja no bolo. A equipe não vende aqueles pacotes tradicionais de férias. É uma empresa de turismo, A empresa né? oferece um sistema compartilhado de hospedagem em resorts e imóveis de alto padrão, como se o cliente comprasse São aqueles pacotes de resort para usar por um período do ano. Em 7 minutos de reunião, o gerente convocou uma votação, uma espécie de paredão, para desligar colaboradores da equipe. O primeiro funcionário a ser chamado se recusou a indicar um colega. Pode começar, eu não reservo o direito de votar em mim mesmo. Tá. Então já tá escolhido. Cara, a primeira pessoa, imagine o abuso, né? Você vai votar em quem? Eu me reservo ao direito de votar em mim mesmo. E aí você já tá excluído, você já tá fora. Não sei se é fora da equipe, excluído da votação. Mas o que ele quer dizer? Você não teve atitude suficiente para fazer parte aqui e contribuir com o meu abuso. Cara, que situação, hein? Gente, isso parece realmente uma coisa assim... Rapaz, isso é brutal demais. Além de ser responsabilidade dele e ele ter atribuído isso aos membros da equipe, ele simplesmente se sentiu ofendido que eu não votei porque eu achei aquilo ali injusto, né? Olha o que o liderado fala, além de ser responsabilidade dele, e aí o que ele está dizendo? Que é o papel do líder medir, acompanhar, ver a performance dos liderados, influenciar essa performance e dar o feedback aos liderados. Assim, tá tudo errado, né? Tá tudo errado nessa experiência aí. É um erro sobre outro erro, sobre outro erro. Primeiro que a performance medida individualmente ou coletiva, esse tipo de feedback é individual. Primeira coisa, exatamente para que as pessoas não sejam expostas. Segundo, que ao compartilhar o processo, esse tipo de delegação... cara, é difícil até argumentar, né, com um negócio desse. Imagina, e você faria o que nessa situação? Agora escreva aí. O que você, se você fosse esse primeiro colega aí de alguém, o que você faria? Cara, isso aí é terrível demais. Intimidados, os outros funcionários acabam indicando colegas e são obrigados a se justificar.
olha só, o que acontece? Aí a gente não pode julgar as pessoas. Vamos tomar muito cuidado para não julgar as pessoas. O que as pessoas não fazem por conformidade, né? Porque elas estão numa situação de grupo, de pressão. Esse primeiro que se isentou, na verdade, provavelmente é um tipo de personalidade que tem uma característica muito forte, porque ele se posicionou em uma situação coletiva de pressão como essa, cuja tendência muitas vezes é o efeito rebanho, manada, das pessoas verem uma primeira reação e irem junto. Então provavelmente alguém votou em um colega e os outros foram no mais fácil. A mesma coisa que acontece no programa em si, o Big Brother Brasil. Se eu não me engano, teve uma passagem do Big Brother Brasil quando os votos eram abertos, que o Thiago falou isso, né? Que normalmente ocorre um efeito seguido. Isso é a conformidade. Quanto maior for a sua conformidade, mais você vai tentar se adequar ao ambiente. Tirando aí que tem uma situação de autoproteção, né? Rapaz... Tem um porquê? Tem? Você não escutou o que eu falei? Aí, ó. Me atendendo, entendeu? Aí, os abusos continuam. Eu tenho mais afinidade, eu votou por afinidade. Não é um Big Brother, não, isso aqui é a vida real. Se você votar por quem você tem afinidade, você tá sendo burro. Você tem que votar em quem vota. Caraca, velho. Aí, rapaz. Olha só, eu nunca vi alguém ser chamado de burro e se transformar. Isso é o tipo de característica da toxicidade de um líder vaidoso, de uma pessoa que acha que diminuição do ser humano, punição, é igual a bons resultados, né? E aí coloca as pessoas numa situação, as pessoas foram buscar critérios e a menina foi lá e falou por afinidade. Imagina o nível de loucura que tá rolando nessa sala. Cara, provavelmente o sentimento das pessoas é de evaporar e sair por debaixo da porta, mas não pode. É um abuso cruel, uma perversão que tá acontecendo com todos aí. Então larga de ser burro. Larga de ser burro. Como a maioria votar. Ó, aí, ó, como a maioria. Esta é a mulher mais votada pelos colegas no paredão. Ela não quer mostrar o rosto e conta que estava havia apenas um mês na empresa, ainda em treinamento. Por isso... Cara, a menina tava 1 mês na empresa, ela foi mais votada, provavelmente por isso, né? A curva de maturidade profissional dela estava mais baixa, fazer luz aqui a liderança situacional. Toda vez que a gente está numa experiência nova, que a gente muda de emprego, a maturidade profissional da gente leva um tempo para a gente adquirir experiência, para a gente entender os processos, e ela já foi para Berlinda. Isso é quando um processo de socialização é mal feito, a gente vê muito assim. As pessoas não têm uma socialização, não são treinadas quando chegam, e aí a curva de aprendizagem é mais longa. Nesse caso aqui, 1 mês, pelo amor de Deus. Isso não tinha conseguido vender. Eu me senti um lixo. Ó. Eu me achei assim, tipo assim, ineficiente, sabe? Porque eu não tive nem assim, a oportunidade, nem defesa. Então, eu só tinha que aceitar, né? O que estava acontecendo. Ela não teve... Olha o sofrimento social e psicológico. Hoje a gente já sabe, por vários estudos, é um sofrimento legítimo, real, fisiológico. E ela fala aqui, eu me senti um lixo e eu não tinha o que fazer, tinha que apenas viver aquilo. Cara, é de uma perversão brutal, viu? O paredão terminou com 3 eliminados. 3 eliminados. A vendedora, um fechador e o funcionário que não quis votar em ninguém. E pra quem achou que eu tava blefando, é verdade. Então vocês 3 estão liberados. E aí vamos ver. Separar os meninos dos homens. Cutucaram. Separar os meninos dos homens. Rapaz. Meus amigos. Aqui a gente vê representações do que nós estamos há muito tempo lutando, batalhando para transformar. Precisamos de novos líderes, precisamos de líderes inclusivos, de comunicação positiva. Infelizmente, eu nem gosto da palavra humanizados. Por que eu não gosto? Porque deveriam ser um pressuposto. Se a gente está precisando usar a palavra humanizados para falar de liderança, é por causa de exemplos como esse daí, que com certeza não é um exemplo aleatório,
aleatório, não é um exemplo único. Devem existir mais e mais pessoas que usam desse tipo de estratégia de punição, de diminuição, de abuso psicológico, assédio moral, para achar que vai ganhar, vai ter performance. Cara, o que acontece com uma pessoa dessa? Provavelmente ele está depositando na equipe todas as frustrações que ele teve na vida, ele está depositando na equipe todas as crenças tortas que foram construídas ao longo da história dele, e essa representação ele distribui aí, ó, de uma maneira abusiva e perversa com os seus liderados. O problema é que isso, se fosse uma coisa que fosse o problema dele, lá com ele, lá ele, então, meu amigo, se lasque você. Mas o que ele está fazendo é um abuso que vai gerar traumas que tem repercussões profundas nas pessoas. As pessoas podem desenvolver a partir daí uma série de distúrbios, de adoecimentos fisiológicos, mentais e por aí vai. E infelizmente esse caso não é isolado. Tá aí o resultado. Se não tiver 4 ou 5 vendo nessa sala de novo, vai fazer outro no final. Cara machista, cara. Dos 12 vendedores e fechadores que participaram do paredão, pelo menos 3 entraram com processos na justiça. Além dos direitos trabalhistas, eles reivindicam indenização por danos morais, por causa da situação enfrentada na eliminação entre colegas. A vendedora eliminada conseguiu uma sentença favorável na primeira instância, mas disse que vai recorrer, porque pelo assédio moral, a indenização foi de apenas R$5.000. Ah, tá de brincadeira. Tá de brincadeira, meu amigo. 5 pila por causa... Isso aí não tem preço, não tem preço. Eu acho que é difícil ainda. Uma coisa que eu acho que a gente vai evoluir muito nessa construção de causalidade do trabalho como uma fonte geradora de sofrimento, de líderes como elementos que geram insegurança psicológica, sofrimento psicológico. Isso é uma coisa para todos nós refletirmos, e esse é meu convite para a gente pensar. Por que eu falo tanto de lideranças positivas? Porque a gente ainda coexiste com pessoas assim, que muitas vezes não se percebem. Eu não sei se esse é o caso desse cara, não conheço ele, não sei quem ele é, mas eu já vi muitos líderes que não se percebem como pessoas que abusam, que são tóxicas, porque elas reproduzem muitos modelos que são arcaicos, antigos, e que representavam como se as relações de trabalho se estruturavam antigamente. Acorde, meu amigo, o mundo mudou, a gente precisa de novas formas, novas maneiras de liderar. Esse modelo aí já foi, acabou, e eu preciso que todos vocês que estão me ouvindo agora me ajudem nessa construção. Vamos fortalecer a nossa comunidade para que a gente tenha lideranças que gerem segurança psicológica, proteção aos indivíduos, que gerem inclusão, que façam com que as pessoas sejam quem elas quiserem ser, ajudem as pessoas a prosperidade e não a esse tipo de dominância, controle, de tornar as pessoas continuamente dependentes e sem autonomia, como esse caso que a gente viu triste na nossa frente aí agora. Bom, esse é o meu recado hoje desse podcast, assim, muito triste esse caso. As pessoas ganharam, 3 pessoas aí ganharam na justiça, mas eu acho que as cicatrizes deixadas por lideranças como essa são muito mais profundas. Precisamos debater sobre isso cada vez mais. Acompanhe aqui os episódios desse podcast, porque eu vou trazer mais caminhos, soluções, pesquisas e bate-papos de como a gente pode construir ambientes de mais segurança psicológica, de mais proteção do indivíduo e, consequentemente, de mais resultado. Um ambiente como esse é um ambiente adoecedor, não é um ambiente que traz resultado. Pode até acontecer o que a gente chama de voo de galinha, né? A pessoa tem uma resposta no dia seguinte, mas é a gestão pelo medo. A gestão pelo medo, ela gera 2 tipos de reação comum: proteção, defesa, então eu vou me defender, e fuga, esquiva, eu quero sair daquele lugar, eu quero sair daquele ambiente. E aí a gente tem uma terceira reação possível, que é o adoecimento
provavelmente muitas dessas pessoas aí vão desenvolver ansiedade, por aí vai, né? Um monte de coisa associada a esse tipo de trauma que, graças a Deus, a gente está podendo debater agora. Eu acredito que a gente está falando mais sobre isso não é porque isso aumentou de frequência, é porque a gente está agora mais consciente de que esse tipo de comportamento é errado. E eu acho que a gente precisa trazer mais ainda à tona, a gente precisa falar mais sobre isso para que mais pessoas tomem essa consciência e não se coloquem nesse lugar e despertem sua criticidade para esse tipo de líder e falem e botem a boca no trombone e faça a gente ter noção de que a gente pode ter modelos diferentes. Dito isso, eu desejo a vocês muita resiliência para enfrentar tantas adversidades. E aí, curtiu o episódio de hoje? Eu vou ficando por aqui com essas reflexões. Se você quiser saber mais do meu trabalho, entra no meu site lucasfreire.com.br ou no site da minha empresa people2people.com.br ou lá no meu Instagram, @lucasfrancofreire, ou no YouTube, Lucas Franco Freire. É isso aí, vou ficando por aqui em mais um Aperte o Play. Vejo vocês no próximo episódio. Se quiserem dar dicas e sugestões, o que estão achando desse episódio ou de todo o podcast, eu estou à disposição de vocês. Um abraço e vejo vocês na próxima. Fui!